amigos, amigas, meus clientes. Estou me apresentando com mais uma gravação, só que eu escolhi um assunto diferente dessa vez. Tem diversos slides, espero que seja do gosto de vocês. Mas esse vídeo é diferente no seguinte sentido, ele tem grupos que ele vai interessar. Vai interessar os afrodescendentes, quem tem parentes ou amigos afrodescendentes, quem cuida da saúde de afrodescendentes, ou que no hemograma apareceu uma palavra hipocromia ou microcitose, ou aqueles que se interessam pela saúde de modo geral. Começando pelo começo, quando um bebê nasce, às vezes aparece no teste do pezinho, triagem neonatal, heterozigoto para hemoglobina S. E, às vezes, na maternidade, a orientação que alguém dá é que a criança vai ter vida normal, não precisa fazer nada. Mesmo o primeiro atendimento da criança também, quando alguém pega esse resultado, logo no período neonatal, um profissional pode falar que não é nada grave, que a criança vai ter uma vida absolutamente normal. Não é bem assim. Ela não é doente, mas ela tem uma coisa que merece ser conhecida. O que é um heterozigoto para uma característica? Os fatores que são herdados, que a gente ganha como herança, se devem geralmente a dois genes. Um vem do pai e outro vem da mãe. Quando a característica é condicionada por um gene só de um dos dois, nós dizemos que é heterozigoto. Quando é para os dois têm aquilo, nós dizemos homozigoto. No caso, o teste do pezinho indica o heterozigoto. E a hemoglobina? A hemoglobina é bem conhecida, é o principal componente dos glóbulos vermelhos e que também são chamados de eritrócitos ou hemácias, ou corpúsculos também. A hemoglobina faz o transporte de gás, quer dizer, o oxigênio vai do pulmão para as células e o gás carbônico das células para o pulmão para ser eliminado. A hemoglobina é estudada no hemograma. O hemograma, vocês estão cansados de receber, de ver, é o exame de sangue mais comum. Classifiquei em três aspectos, geralmente se classifica em três aspectos. O eritrograma, que estuda as hemácias, os eritrócitos, os corpúsculos, o leucograma, que vê os glóbulos brancos, e o trombocitograma, que vê as plaquetas. Hoje nos interessa só o eritrograma. Então, no eritrograma, vai estudar o número das hemácias, o volume médio das hemácias, o teor de hemoglobina dessa hemácia e a variação no tamanho dessas hemácias. Quando coleta o sangue para examinar no laboratório, tem duas possibilidades. Ele usar com anticoagulante, então separa o plasma dos glóbulos. Quando não usa anticoagulante, aí o sangue imediatamente coagula e separa o soro. Tem o coágulo e o soro. Nos interessa hoje a separação com anticoagulante. E quando tem a separação com anticoagulante, fica nítido que tem uma parte celular embaixo e uma parte líquida em cima. Então, o plasma e os glóbulos. Essa relação nós chamamos de hematócrito. O hematócrito, vamos dizer em tese, pode ser alto ou pode ser baixo, quando ele foge do normal, né? Então, do hematócrito alto, as hemácias podem ser maiores ou falta de líquido, falta plasma, falta líquido no plasma. O hematócrito baixo já é outro lado. As causas são geralmente hemácias menores, principalmente por falta de ferro. Vamos falar a verdade que a causa mais comum é a falta de ferro. No passado era mais comum. Hoje em dia, com a distribuição de ferro, é muito menos comum. Ou então as hemácias são menores por um defeito congênito, um defeito na hemoglobina, uma hemoglobinopatia, uma doença da hemoglobina. Quais são os valores normais do hemograma? Inicialmente, o laboratório determina a quantidade de hemácias por ml, a quantidade de hemoglobina e o hematócrito. Com esses três dados, o laboratório consegue deduzir
outras coisas, assim, derivando, comparando um com o outro. Então, tem o volume corpuscular médio, tem a hemoglobina de cada corpúsculo médio, né? Tem a concentração de hemoglobina, não a quantidade, mas a concentração por cento, e tem a variação dessas, do tamanho das hemácias. Então, combinando esses dados, a gente vai, combinando aqueles 3 dados, a gente deduz essas 4 relações muito interessantes. Então, nós estávamos falando de falciforme. Falciforme é um defeito genético, defeito congênito, que procede, na falciforme, procede da África. Na verdade, tem outros defeitos congênitos que não procedem da África. Defeitos de hemoglobinopatias, tem aqui a anemia de Cooley, que é mais europeia, do mar Mediterrâneo, e tem outras doenças genéticas também. Talvez a que mais seja conhecida seja o mongolismo, chamava mongolismo, agora chamamos de síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, que é menos frequente que a falciforme. A doença e o traço falciforme são a alteração genética mais comum no mundo todo. É mais comum o traço, a doença falciforme, do que qualquer outra alteração genética, inclusive a anemia de Cooley, a anemia, a talassemia, que frequentemente é citada no Brasil, mas é muito menos frequente do que a falciforme. Aqui nós estamos numa ilustração. Por que falciforme? Porque o nome é falciforme. Falci vem de foice, e que tem, em inglês, sickle cell. Então, a massa, em vez de ter aquela formazinha de pneu, que facilita a circulação, essa criança que nasce com a doença, ela tem células, eritrócitos em forma de foice, e que elas são sensíveis, são vulneráveis. Então, elas fazem uma aglutinação e acontece uma série de coisas. As crianças que têm a doença. Na verdade, eu tenho que lembrar vocês que a doença é quando tem os 2 genes, não tem um gene A. Então, quando tem os 2 genes, tem a doença. Aqui nós estamos falando da doença. Quando tem só o gene A, o gene S, que é dominado pelo gene A, quais são as peculiaridades desse gene? Primeiro, ele é autossômico, tanto homens como mulheres podem ter. Não tem ligação ao sexo. Ele é recessivo, ou seja, ele fica dominado pelo gene normal A. Só um gene S não causa doença, ele causa uma pequena alteração no glóbulo vermelho. Então, essa pequena alteração pode dar hipocromia, quer dizer, menos hemoglobina por hemácia e menos hemoglobina por volume de hemácia na circulação. Eu queria lembrar que hipocromia é mais comum por falta de ferro, mas no passado era mais comum a falta de ferro, hoje é muito menos, porque o ferro é bem distribuído, ferro é barato, o governo distribui ferro, porque o custo-benefício é vantajoso, muito vantajoso de distribuir ferro, que ele é barato e corrige muitas coisas. No passado, eu vi tantas anemias ferroprivas que hoje eu não vejo, graças a Deus. Além de hipocromia, tem a microcitose, quer dizer, é menos hemoglobina e menor volume em cada hemácia. Às vezes aumenta o número das hemácias, então, de certa forma, compensa. Quando tem aglutinação na doença, então aqui tem um esqueminha que mostra, para lembrar, a aglutinação das hemácias, em certas condições, isso piora. Vamos supor, uma criança com infecção, então isso piora e provoca sintomas bravos, né? Por quê? Porque bloqueia a irrigação, as hemácias aglutinam e entopem. Eles provocam infarto do baço, não tem hemácia suficiente na circulação, ou seja, tem anemia, tem excesso de detritos, de restos das células. Normalmente, os eritrócitos vão quebrando e o corpo reaproveita o material, principalmente o ferro. Mas, quando é excessivo, aí atrapalha. Tem ferro demais circulando. Por isso, é bom fazer o diagnóstico para não pensar que é falta de ferro. Então, prejudica o funcionamento dos diversos órgãos. Todos os órgãos são
são perturbados pela aglutinação das hemácias e, por exemplo, vencer infecções e infestações é mais difícil. E como é a herança, então, na doença falciforme, no traço falciforme? Então, o pai e a mãe são os dois portadores de um gene para hemoglobina S. Quando eles se casam e quando eles cruzam, tem uma possibilidade 25% pode aparecer sem a doença. Por quê? Porque se juntam os gametas AA e AA. Já juntar os gametas SS, que tem hemoglobina alterada, também existe um risco de 25%, ou seja, um risco elevado. E 50% vão aparecer com o traço falciforme. Nós usamos abreviaturas para isso. Então, HbAA é hemoglobina normal, sem a doença ou traço. Hemoglobina HbAS é o traço falciforme, o portador assintomático, e HbSS é anemia falciforme doença, que é doença ativa. Então, como vamos detectar ou desconfiar que existe o traço na pessoa? Primeiro, ver os antecedentes familiares, às vezes as famílias já sabem. O teste do pezinho, heterozigoto para hemoglobina S, é o mais comum. E eu vejo que algumas mães chegam no consultório e nem, não falam isso, é eu que preciso perguntar. E aí vou ver a família não está bem ciente daquilo. E eu vejo que é muito comum a família ter assim, ele vai ter vida normal, não precisa se preocupar. Na verdade, não é bem assim, como eu vou detalhar um pouco mais daqui a pouco. Quando o hemograma mostra redução no volume ou na cor, no pigmento, hemoglobina dos eritrócitos, também a gente deve desconfiar. A hipocromia e a microcitose. Então, o volume corpuscular médio, aquela sigla, dá menos de 80, a HCM dá menos de 27,5. Tem os dados aí, qualquer um dos dados deve desconfiar. Lógico que o ideal é confirmar com um exame que chama eletroforese de hemoglobina. Os médicos, às vezes, levam muito em conta que está normal, mas geralmente está na faixa inferior, está na situação inferior dentro da faixa normal. Então, isso não já é um dado que a gente deve comparar com os outros e proceder ao esclarecimento. E lembrar que existem outros traços que podem dar mudanças iguais. Tipo, como falei, a anemia chamada talassemia, doença de Cooley ou a anemia do Mediterrâneo. Essa não depende da hemoglobina S. Existem outras doenças, defeitos da hemoglobina. No Brasil, como detectar? Onde detectar as pessoas mais comprometidas pelo traço ou pela doença? Então, há diferentes formas de avaliar, e esse autor fez uma demonstração quanto à proporção de pessoas afetadas pelo traço ou pela doença nos diversos estados do Brasil. Onde teve mais aporte de escravos é que tem mais pessoas afrodescendentes e, portanto, onde tem mais as duas condições. No caso, é a Bahia, que, imagine, 1 para 17 pessoas pode ter o traço falciforme. Os outros estados mais importantes, Pernambuco, Maranhão, Goiás, Minas Gerais. Em São Paulo também tem, lógico, tem bastante, mas na Bahia a preocupação é muito maior. Na cidade de São Paulo. Então, aqui eu peguei uma estatística de onde tem a percentagem de afrodescendentes. Nós não temos uma estatística da distribuição real da doença falciforme na cidade de São Paulo, mas temos as origens onde tem mais frequência de afrodescendentes. Então, são essas regiões, e justamente são regiões mais periféricas, mais difícil de ter recursos urbanos, e, portanto, eu considero que lembrar que muitas dessas crianças têm problema com a doença falciforme ou com o traço falciforme, eu acho que é uma questão de justiça, de tentar resgatar, melhorar essa minoria, mas é uma minoria que pode sofrer muito. Por que, então, a gente deve se detectar e informar as famílias? Primeiro, pelo aconselhamento genético, a pessoa precisa saber
que ela é importante, se ela vai procriar, vai ter descendentes, saber se tem o risco. Então, a identificação de uma hemoglobinopatia é importante, tanto o traço falciforme como outros traços. E, segundo, a pessoa pode evitar algumas situações, hoje são raras, que podem provocar aquela aglutinação mesmo no traço. Quais condições? No passado, nos Estados Unidos, o treinamento dos militares era muito violento. Então, já teve caso de morte de pessoa com o traço. Por quê? Porque exagerava em condições os recrutas eram treinados em condições adversas, tipo desidratação, trabalhar em ambiente muito quente, trabalhar em ambiente de ar rarefeito, como eram os voos sem ar-condicionado. Então, hoje, são coisas muito raras. Mas a gente vê nas academias, às vezes, umas pessoas tão fanáticas que fazem coisas tão extremas que eu acho que é bom saber. Por outro lado, a gente deve evitar exageros. Como é uma coisa pouco conhecida ainda, deveria ser mais conhecida, mas é pouco conhecida, teve um caso famoso, uns 15 anos atrás, uma campeã de vôlei chamada Neneca, foi temporariamente excluída da seleção porque descobriram que ela era traço falciforme. Ora, ela logo buscou recursos de opiniões médicas que mostravam que não tinha nada a ver, ela seguia as indicações de não exagerar, não fazer as coisas que provocassem, e ela tinha vida normal. Tem vida normal, sim, ela não estava lá para fazer alpinismo, para fazer mergulho em profundidade. Então deu tudo certo com essa moça, mas ela passou um perrengue quando teve aquela desconfiança e aquele afastamento da seleção. Por outro lado, tem uma informação adicional, um fato positivo para quem é o traço. Tem alguma resistência a formas da malária, formas graves da malária. É coisa engraçada, o traço dá alguma resistência à infecção pelo plasmódio da malária. Mas só o traço. Eu queria só dar uma informaçãozinha sobre o que é a doença, né? Falei tanto da doença. É uma anemia, mas além da anemia dá icterícia, dá crises dolorosas terríveis, infecções frequentes, a criança tem retardo no desenvolvimento e tem chance de ter morte precoce por causa de tudo isso. Tem tratamento? Olha, não existe um tratamento ideal. Tem algumas coisas que melhoram, tem algumas drogas que melhoram, mas são drogas que podem ter efeito adverso. Existe uma chance de fazer transplante de medula óssea de um parente compatível, mas isso é já um processo muito mais difícil. Fazer transplante de medula óssea não é fácil. No estado de São Paulo tem instituições de apoio que ajudam os portadores da doença falciforme e orientam também portadores do traço falciforme. Essas duas associações são interessantes, a FESP e a PROF. Queria agradecer a paciência de vocês, a atenção. Queria agradecer o meu amigo Andres, que cuida da parte de informática e da elaboração dos slides, da gravação, da divulgação. E também queria agradecer muito especialmente a doutora Berenice Kikuchi, que é uma médica muito experiente na doença que nós estamos falando e que me ajudou na elaboração desse vídeo. Eu fico à disposição de vocês, se alguém tiver alguma sugestão, crítica, pergunta, vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso.